Aí, Wagner, você também fica atento aí no final do culto, nós vamos cantar aquele louvor que vocês cantaram aqui, pode ser? Acho que foi domingo passado, tá bom? Então vocês vão se preparando para no final cantar aquele louvor, mas aí você fica aqui depois, tá bom? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Está escrito assim: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu o riacho, 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém? 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 Eu quero que estejam atentos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, e essa manhã eu vou pedir para vocês algo que talvez a gente não tenha muito costume aqui de falar, mas a gente deixa bem entendido sobre isso. Eu preciso que você me dê toda a sua atenção. Então, se você tiver aí o seu celular, alguma coisa, você já marcou, já leu, você guarda o seu celular. Se você tiver a sua Bíblia, você pode deixar aberto nesse texto, mas eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou falar. Amém? Nós temos nos últimos dias que palavras preciosas, elas são lançadas no altar. E dentro de pouco tempo nós e algumas vezes nós entramos em situações que aquela palavra serviria para aquele momento, mas a gente não se lembra. E porque a gente não se lembra, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então a semente não causa o efeito que era para ter causado na vida e no coração de cada um. Então esteja atento à voz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Então dê a sua atenção para mim. Enquanto eu falo, você vai orando no seu espírito, pedindo entendimento, para que o Senhor guarde essa palavra no seu coração. Tá bom? Quando eu falar e perguntar alguma coisa, vocês respondem. Tá bom? Amém. Eu não estou aqui falando sozinho, né? Não. Isso. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: é tempo de amadurecer. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Profetiza sobre a vida dele dizendo assim: a partir de hoje você não irá mais se alimentar com leite. Você vai comer comida sólida. A palavra de Deus vai te edificar e vai te fortalecer e vai te transformar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu vou tentar hoje ser o mais prático possível. Talvez hoje a nossa ministração possa ser um pouco mais diferente. Ela possa ser um pouco mais diferente devido a um pouco mais de informações. Por isso que eu preciso da sua atenção e você o tempo todo olhando aqui e prestando atenção. Geralmente, 100% das vezes que você presta atenção em algo, você não consegue aproveitar 10. Prestando atenção. Sem prestar atenção, então, você não consegue praticamente nada. Olha para mim, eu estou falando, eu não vou falar de novo. Amém? Amém? Isso, então fica prestando atenção em mim, não deixa nada te distrair ao seu redor. Aqui então nós temos um texto no qual fala sobre Davi enfrentar um gigante. Davi enfrentando Golias. Você conhece a história, mesmo que você não tenha lido na Bíblia, você já deve ter visto algum desenho animado, alguma coisa do tipo, ou alguém comentando sobre isso, sobre o pequenino Davi vencendo o gigante Golias. Amém? E qual que é o cenário disso? Esse versículo, ele narra, esse pequeno versículo que nós lemos, ele narra um jovem pastor de ovelhas, que era Davi, e agora ele se preparando para enfrentar o gigante Golias. Aqui mostra que, apesar da juventude e da aparente desvantagem de Davi, mostra que ele tinha muita coragem e confiança em Deus. Porque Davi aqui tinha por volta dos seus 17 anos. Ele então está pastoreando as ovelhas do seu pai. Então ele recebe um recado do seu pai: pegue pão, pegue as coisas e leve para os seus irmãos que estão no meio da batalha. Aquele filisteu já estava diante do povo de Deus, afrontando o povo de Deus há alguns dias. Então o que Golias fazia? O exército filisteu estava se posicionado, do povo de Deus também. Então eles pegavam o melhor soldado deles, que era Golias, com mais de 3 metros de altura, e ele se colocava à frente do exército. E ele começava a desafiar o povo de Deus, o exército de Deus, e dizia: pegue o seu melhor soldado, o seu soldado mais valente, e lute contra o nosso. Mas eles sabiam que a desvantagem era grande.
A Bíblia então relata, detalha sobre a lança de Golias, o quanto pesava, o tamanho que era algo que era assustador. Diante das circunstâncias não teria como. Para ver que era tão assustador que era exército contra exército lutava, mas quando ele se colocava à frente do exército, o povo de Deus recuava, porque não tinha como. Então, o cenário desse texto é que Davi está lá pastoreando as ovelhas, o pai manda ele levar as coisas aos seus irmãos, ele pega, coloca e vai. Quando ele chega diante da batalha, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Então ele vê Golias posicionado, o povo de Deus com medo, ele fala: o que está acontecendo aqui? O que esse cara está fazendo que está todo mundo com medo? Então o pessoal começa a dizer: quem é você, menino? O que você está fazendo aqui no meio dos homens? A gente está no meio da guerra. Ele falou: mas o que está acontecendo que o nosso povo está com medo? Ele falou assim: esse gigante, ele se coloca de prontidão de frente da batalha, já está fazendo isso por mais de 40 dias, desafiando o povo de Deus, mas nós não temos um soldado para lutar contra eles. O rei já deu até uma promessa, o rei fez até uma promessa e disse que quem vencer Golias vai poder casar com a filha dele, com a princesa. O pai e toda a família vai ficar livre de impostos, vai ser alguém abençoado. Davi falou: eu vou lá. Aí todo mundo olhou e falou: como você? Aqui nós estamos falando de soldados preparados. Aqui estão os melhores soldados de Israel. Aqui está o melhor soldado do rei. Não tem como você ir. Ele falou: eu vou. Então ele começa a dizer que ele vai. E aquilo ali insiste. Então pega-se Davi e leva até Saul. E chega diante de Saul e diz: esse menino falou que vai lá enfrentar ele. Saul falou: então pelo menos pegue as minhas armaduras. Saul então tira a sua armadura real e coloca sobre ele e diz: vai lá agora. Davi começa a andar com aquilo desconjuntado, olha e fala: não, isso aqui vai me atrapalhar. Eu não quero isso aqui não. Davi tira, devolve e falou: eu já tenho a solução contra ele. Então nós chegamos no versículo de número 40, no capítulo 17 de 1 Samuel, que diz: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto era, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então ele foi lá, se preparou, colocou, chegou diante do filisteu e falou: eu estou pronto para te enfrentar. Então Golias começa a fazer ali a sua afronta a Davi, começa a amaldiçoá-lo, e começa a dizer que naquele mesmo dia as aves selvagens, os animais selvagens iriam comer da carne dele, porque ele iria matar e tudo aquilo. E Davi deu uma risada e disse: você, porém, vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Davi então pega ali, você conhece a história, ele punha a pedra na tiradeira, ele pegou 5 pedras, ele colocou uma, e ele girou, acertou no meio da testa do gigante, o gigante caiu. Davi correu, não tinha espada, tomou a espada do filisteu que estava no chão, cortou-lhe a cabeça e trouxe a cabeça dele. Chegou diante do rei e disse: aqui está a cabeça do gigante, cadê o meu prêmio? Ele falou: agora você tem o direito de casar com a minha filha, o seu pai está isento. Quando Davi então sai, se faz uma pergunta. Saul pergunta: de quem esse menino é filho? Quem é o pai desse menino? O pai desse menino é Jessé. Chama Jessé aqui. Então chama-se Jessé e ele começa a falar: deixa esse menino ficar comigo. Jessé falou: tudo bem, deixa ele aí, né? Já salvou tudo, deixa ele aí. Então Davi, você conhece a história, o Senhor era alguém que era segundo o coração de Deus. Davi então é ungido rei por Deus, e entre Davi assumir o trono e Saul ser destituído se passa ali 40 anos. Então foi um tempo onde Deus já tinha ungido Davi e falado que ele iria ser o rei de Israel, que era o rei segundo o coração do Senhor. Mas até Davi ser levantado e Saul ser destituído foram-se longos anos. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus pode ter dito para você que tem uma palavra de mudar a sua casa, de mudar a sua família, e talvez você ainda não esteja vendo isso. O tempo de Deus levantar e o tempo de Deus destituir, você só precisa perseverar, porque se Deus diz que vai mudar, Ele vai mudar. Não interessa quanto tempo demore. Tem uma palavra que vai mudar, vai acontecer. Não importa quanto tempo Deus demore para destituir o Saul, para colocar Davi. Não importa quanto tempo Deus demore para mudar a situação da sua casa, dos seus olhos visíveis. A partir do momento que Deus liberou uma palavra, a palavra é viva, ela já está trabalhando a favor de Deus. Amém? Amém. Aqui então tem algumas características sobre Davi: a sua experiência como pastor, a simplicidade de seus instrumentos. Ele só tinha o cajado e a funda, e o fato de
carregar o alforje indica não apenas sua função cotidiana, mas também a preparação para um chamado maior. O uso desses elementos simples ressalta que Deus pode usar o que temos, mesmo que pareça insignificante, para cumprir grandes propósitos. Estamos diante de uma batalha, e do outro lado tem um gigante te afrontando. O gigante está preparado. Ele tem armadura, ele tem lança, ele tem escudo, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem imponência, ele é grande, ele assusta. E você talvez só tenha o cajado, o alforje e mais nada. Você só tem o cajado, o alforje e a lança nas mãos, e a funda nas mãos, e você olha e fala: o gigante está preparado, ele está instruído, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem vitória sobre as costas dele. Eu só tenho uma funda, um cajado e um alforje. Não importa, porque isso mostra que Deus, quando quer fazer alguma coisa, não importa se você olha para os seus instrumentos de guerra e acha eles insignificantes. Você só precisa crer que Deus pode te usar com o que você já tem. Amém. Não fique pedindo para Deus mais armas para trabalhar. Já trabalhe com aquelas que você já tem. Os princípios de Deus são estabelecidos pela confiança e fé nele, e não naquilo que podemos fazer. Deus não quer e não vai fazer nada segundo a sua capacidade. Por quê? Porque a minha e a sua capacidade é muito pequena diante do tamanho do nosso Deus. Você pode ser bom em muitas coisas, mas continua sendo ruim para lutar as suas batalhas, se você não estiver em Deus. Você pode ter lança, você pode ter escudo, você pode ter até conhecimento sobre batalha, mas talvez Deus só queria que você tivesse uma funda, um alforje, um cajado, um coração confiante nele. Nós temos que parar de pensar que as coisas vão mudar porque nós estamos fazendo. Não, as coisas vão mudar porque temos uma palavra, e o Senhor disse que vai fazer, então Ele vai fazer, e pronto, acabou. O que resta ao inimigo a não ser tentar te assustar? O que resta ao inimigo a não ser tentar colocar medo em você? O que resta ao inimigo a não ser tentar te paralisar? Por quê? Porque até o inimigo sabe que quando Deus dá uma palavra, essa palavra tem que se cumprir. Se tem alguém que peleja ou que anda pela face da terra e conhece bem a Bíblia, esse é Satanás. Satanás conhece de capa a capa. E o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele conhece, mas estremece e não obedece. Esse é um dos grandes problemas do diabo. Ele conhece de capa a capa. Quando você cita um versículo bíblico diante de uma situação, diante de um problema, o diabo sabe. O diabo sabe qual palavra você vai usar. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia. E por ele conhecer, ele também sabe que o que você está citando tem poder de transformar aquela situação. Por isso que ele quer fazer o que comigo e com você? Dizer para nós que ler as Escrituras não é tão importante assim. Meditar nas Escrituras não é tão importante assim. Mas olha só, Mateus capítulo 4, então diz que tendo Jesus sendo batizado, agora jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o Espírito do Senhor o levou ao deserto para ser tentado. O diabo não tenta Jesus com coisas humanas. Por quê? Porque agora ele foi revelado como Filho de Deus. Porque o diabo não vai chegar para mim, para você, e levantar os mais altos reinos e dizer: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Não. Por quê? Porque você sabia que isso não existe. Mas o que ele fez, a tentação no monte de Mateus capítulo 4, foi uma tentação espiritual. Foi uma tentação agora sabendo que Jesus era o Filho de Deus. A mesma tentação que o diabo usou em capítulo 4 é a mesma que ele usou em Gênesis também. Porque o que ele disse em Gênesis, a serpente diz o quê? Foi isso mesmo que Deus disse. Que se você não comer, você vai morrer. Foi isso mesmo que Deus quis dizer. Mas em Mateus capítulo 4, como que o diabo também veio diante de Jesus? Está escrito que você pode se lançar do alto desse pináculo, que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar e você não machucar nada. Mas Jesus também já disse para ele, também está escrito: não tentarás o Senhor nosso Deus. Você não diz que é filho de Deus? Olha só, você não diz que é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Lembra lá de Gênesis? Será mesmo que é isso que Deus disse? Come e você não vai morrer. Ele está falando isso porque se você comer, você vai ficar com ele, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que já vir tentar, nos tentar, ele vai colocar dúvidas. Ele vai dizer: foi isso mesmo que você ouviu? Foi isso mesmo que ele quis dizer? Porque se ele conseguir colocar dúvida, então você já está paralisado, porque você já não está crendo. Então, do mesmo jeito que em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo usando a palavra, Jesus se defendeu contra ele com a palavra. Pronto. Então, mesmo que seja simples aquilo que nós temos, nós não podemos deixar o inimigo nos enganar. E nos tempos de hoje, ele está usando a mesma estratégia. Ele está dizendo
Bíblia? Será mesmo que você precisa ler todo dia? Será mesmo que é tudo isso? Será que o pastor não está exagerando? Será que a igreja não está pedindo demais? Não, o pastor precisa ler todo dia porque ele é pastor, mas eu não preciso ler tanto assim. Então vai nessa. Eu tenho os meus Golias a serem vencidos e você também tem os seus. E eu não vou derrubar os seus Golias, porque é função sua. Você tem o seu cajado, você tem o seu alforje e a sua funda para poder destruir a eles. Enquanto você derruba o seu gigante, eu derrubo o meu também. E juntos então nós vencemos. Então juntos, quando derrubamos cada gigante, temos a promessa do que o rei disse sobre aquilo. Então cada gigante que se põe diante de você, Deus libera uma promessa. Diz assim: se você derrubar esse gigante, você vai poder viver isso, isso e isso. Amém. Quantas vezes o gigante se levanta, e se a gente se paralisasse dele? Nós estávamos agora atrofiados, estávamos paralisados lá atrás. Quanto tempo tem que o gigante do seu passado te assombra, te paralisa? Deixa eu te falar, hoje é manhã de você ir até o ribeiro, pegar 5 pedras lisas, colocar no seu alforje, colocar uma delas na sua funda, mirar nesse gigante e dizer: eu vou te derrubar e vai ser hoje. E dizer: você pode vir contra mim contra acusações, você vem passado contra mim com acusações, com feridas na alma, com traumas que me paralisam, que me bloqueiam, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje eu vou derrubar você e vou cortar a sua cabeça. E tem uma promessa sobre isso: que aqueles que deixam as coisas velhas para trás podem viver o novo de Deus. Todos os dias os gigantes vai se impor diante de você e vai te chamar para um desafio. Ele não cansa. Ele sabe que ele é um perdedor. Ele sabe que ele é um derrotado. Satanás sabe qual é o fim dele. Ele sabe que Deus vai destruí-lo com a morte, com a prostituta, com o falso profeta, com o anticristo. Ele sabe disso. Mas o que ele faz? Ele não desiste. E do que ele não desiste? Ele não desiste para ser perdoado? Não, para ele não há mais perdão. E o que ele faz então? Ele não desiste de levar ainda mais pessoas junto com ele. Por isso que a adoração para Deus não é algo forçado. Deus não força, olha para mim, Deus não força você a adorar. Quando ele diz: adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele prestarás culto, Ele está dizendo que é uma promessa sobre isso. Quando adoramos a Deus e prestamos culto só a Ele, então somos abençoados por isso. Mas Deus não precisa da nossa adoração. Então Ele diz que é para nós fazermos isso voluntariamente. Adore a Deus porque você conhece o seu Deus. Adore a Deus porque está escrito que a Ele nós prestamos culto. Adore a Deus porque Ele é Deus e pronto, acabou. Eu não adoro a Deus porque Ele restaurou o meu casamento. Eu não adoro a Deus porque Ele cuida dos meus filhos. Eu não adoro a Deus porque Ele me deu um trabalho. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus, independente de qualquer situação. Ele salvou a minha vida e Ele é Deus e pronto. Esse é o motivo de prestarmos adoração a Ele. Já o diabo, ele não precisa que você o adore com esse entendimento. Pode ser uma adoração forçada, não tem problema. Até porque ele não pode ser adorado. Então o que ele faz? Ele força você a fazer isso. O que é o inferno em todas as coisas ruins que existem no mundo? É tudo uma cópia daquilo que Deus fez. O original é Deus e fazendo todas as coisas originais e perfeitas. E o que é o diabo? O diabo vem e copia as coisas do Senhor e agora estraga uma imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus fez, Ele colocou a sua imagem e semelhança nisso. Ele fez você, colocou a imagem e semelhança dele em você. A criação proclama o quê? A glória de Deus. Então está impressa na criação a glória de Deus. Todas as coisas acontecem, a glória de Deus está impressa. Quando há um milagre, nós não atribuímos milagre ao diabo, nós atribuímos a Deus, porque sabemos que só Ele pode fazer. Então está implícito, está gravado, está marcado a imagem de Deus em todas as coisas. E o que o diabo faz? Ele quer perverter a isso. Por isso que quando estamos na igreja, o tratamento de Deus é de dentro para fora. Deus começa a mudar o seu interior, mudar o seu caráter para que possa refletir aqui fora. Quando nós estamos no mundo, o que o mundo faz? Ele te muda de fora para dentro. Ele começa a mudar as suas vestes, o seu comportamento, o seu modo de receber as coisas. Depois ele começa a distorcer, desvalorizar os seus princípios. Dentro de pouco tempo você não honra pai, você não honra mãe, você não dá valor à família, você não dá valor àquilo que realmente tem. Por quê? Porque agora você já foi completamente mudado por isso, forçado por isso. Então o diabo, ele não quer a sua adoração intencional. Ele quer a adoração. Então como que nós adoramos ao diabo? Adoramos ao diabo dobrando o nosso joelho e levantando as mãos aí dizendo: diabo, eu estou te adorando? Não. Quando você deixa de adorar a Deus, então o diabo rouba-lhe a adoração e agora é a ele. Por exemplo, vou dar um exemplo financeiro
sobre dízimos. Existem pessoas que dizem, o dízimo é do Velho Testamento, é isso, aquilo, tudo bem. Eu não quero dizimar por isso, aquilo, tudo bem. Só que de todo jeito, na sua vida, você dizima. De todo jeito, na sua vida, você oferta. A diferença é em que terra você está semeando. Se você não dizima e não oferta na igreja, você dizima e oferta no mundo. Você dizima e oferta nas mãos de Satanás. Então, por isso que o que a Bíblia diz, que é como colocar um saquetel furado. Você põe as suas coisas e cai pelo buraco, você nunca tem nada. Você vive nessa corrida louca de nunca ter nada. Por quê? Porque o saquetel furado, o diabo te dá com uma mão, com a outra ele rouba. Existem pessoas de outras religiões que dizem, fulano foi em tal lugar e foi curado. Mentira. Porque só quem tem poder de cura é o Senhor. E através do nome de Jesus foi liberada a igreja também esse poder de cura. Não há cura se não for através do nome de Jesus. Não há cura em outras religiões, porque é em Cristo que opera todas as curas. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele diz, em meu nome vocês curarão enfermos e expulsarão demônios. É em nome de Jesus Cristo. Mas eu ouvi testemunhos que a pessoa foi em tal religião, isso, aquilo, fez um sacrifício, estava com um negócio na perna, foi curado. Mentira. O diabo é o pai da mentira, o enganador. Ele tira a enfermidade da perna e põe em outro lugar. A pessoa fica presa em vício. Aí diz assim, não, eu estou viciado nisso aqui, mas eu já fiz um sacrifício aqui para não sei quem, e agora eu já não fumo mais. É mesmo, você não fuma mais, mas está preso no jogo. Ele tirou o fumo e colocou o jogo. Ele tirou o jogo e colocou a mentira. Ele tirou a mentira e colocou o adultério. Por quê? Porque ele não tem poder de libertar a pessoa, sendo que ele já é um aprisionado. Então é em Cristo Jesus que nós conseguimos viver tudo isso. Não importa o tamanho do gigante que está diante de você, importa quais são as suas armas e quem está com você. Em nome de quem você está indo diante dessa batalha? Não importa, você pode olhar e falar, não tem nada para lutar isso. Não, muito pelo contrário. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem o Senhor, você tem tudo que precisa. Deus gosta de fazer essas coisas extraordinárias. Deus gosta de pegar o pequenino e exaltá-lo. Deus gosta de pegar o grandão e abatê-lo. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Que tudo que tem que acontecer vai acontecer porque Ele é Deus. Se nós não compreendemos essas coisas, passamos dificuldades. Quantas e quantas vezes o seu gigante tem te paralisado? Quantas e quantas vezes o gigante continua se colocando à frente do exército inimigo, te desafiando todo dia, dizendo para você, você não vai conseguir. Não vai valer a pena. Essa pessoa por quem você está orando não vai vir. Não pode parar com isso, não adianta. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você pagar esse preço, ele não vai acontecer. Você está vendo, você ora, quando você fala de Jesus parece que piora. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Você tem que mandar esse gigante calar a boca dele e emendar bem uma pedrada no meio da cabeça dele e tirar ele da sua frente. Porque nós estamos pondo em peso e em disputa o que o inimigo está falando com o gigante e o que Deus está falando. Não há comparação, não há peso sobre isso. Se Deus disse algo, como que nós temos dúvida quanto a isso? Mas sabe por que você temos dúvida quanto a isso? Porque carregamos dentro do nosso coração um pouco de Tomé. Quem sabe quem é Tomé? Qual é o ditado sobre Tomé? Você acredita? Vendo. Você está querendo ver, milagre. Não, eu quero ver Deus fazer. Não, eu quero ver pelo menos alguma coisa aqui. É mesmo? Chegue diante do espelho e olhe para você. Veja quem você era, você há pouco tempo atrás, o milagre fica diante de você. O problema é que você está igual agora os fariseus, a gente quer ver o milagre como de Jonas. Aí você vai ter a mesma resposta que Jesus disse: já teve o milagre, não vamos dar outro milagre. Por quê? Porque o Filho de Deus já disse aqui, já está falando. Por que você quer alguma coisa a mais? Por que você não quer apenas o cajado, a funda e o seu alforje? Você quer mais um amuleto? Você quer mais alguém confirmando? Você quer mais uma palavra que diga que é isso? Você quer Deus agora confortando o seu coração, dizendo que os seus planos não serão frustrados? Olha bem para mim aqui. Os seus planos serão frustrados, sim. É os planos do Senhor que não serão frustrados. Deus frustra sonhos, sim. Deus frustra planos, sim. Um monte deles. Para quê? Para estabelecer o dele. Então os planos do Senhor não são frustrados. Os planos de Deus não serão destruídos. Os planos de Deus são os melhores. E por que nós estamos nos frustrando? Porque queremos que Deus abençoe os nossos planos. Enquanto Ele não quer abençoar os seus planos, Ele quer te dar uma vida nova.
Ele quer abençoar os seus caminhos que já são abençoados por Ele. É nesse lugar que nós precisamos entrar. Então não pense que o que você tem é insignificante para você vencer o gigante e viver os grandes propósitos. Esteja apenas disponível a Deus. O problema é que temos Deus como alguém muito longe. Deus só vai se aproximar quando a gente fizer algo sobrenatural. Não, Ele é um Deus de perto e não um Deus de longe. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele habita dentro de nós. Você tente agora, mesmo que não tenha essa possibilidade, mas é só uma alegoria, tente agora entender um pouco a mente de Deus referente à igreja. A igreja vem nos dias de culto, adora a Deus, canta louvores, oferta, chora, se quebranta. No outro dia, ela vive como se não tivesse ido ao culto. No outro dia, ela não se lembra da palavra que ela mesma declarou no culto. No outro dia, ela está pedindo para ouvir a voz de Deus porque ela não prestou atenção no culto. Aí então, você imagina o Senhor pensando: que tipo de culto é esse? Que tipo de culto é esse que a minha noiva, a minha igreja está prestando a mim um culto de 2 horas e passa o restante da semana sem prestar um culto a mim? Culto não tem a ver só no dia que nos reunimos aqui. Nós iniciamos um culto a Deus quando aceitamos a Cristo Jesus. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós iniciamos o nosso culto. Nós estamos cultuando a Deus todos os dias. Todos os dias é culto, todo dia é oferta, todo dia é recurso, todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de vencer gigante, todo dia é dia de batalha, não tem problema. Quando chegamos na eternidade, você fala assim: pronto, agora é descanso. Não, agora é que o culto começa mesmo, porque agora a adoração constante, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver nada disso. Para onde a gente olhar, a gente está vendo glória. É glória de Deus aqui, é glória de Deus lá. No dia que você parar para tomar uma água, porque está cansado, os anjos vão dizer assim para você: não para não, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E não para, é incessante. Agora você tenta olhar no céu. Deus, se fosse como nós, comparamos cultos. Temos o culto na terra que prestamos a Ele. Agora você entra comigo no céu. Tenta imaginar comigo um dia de culto no céu. A Bíblia então relata como é. O Senhor está sentado no seu trono. O Filho está ao lado direito. Diante dele um rio como de cristal. Diante dele toda aquela glória e majestade. Então os serafins e querubins voando diante do trono. Ele contém 6 asas. Com 2 ele cobre o rosto, com 2 eles cobrem os pés. Por que eles cobrem o rosto? Porque eles não são dignos de olhar para a glória de Deus. Então eles cobrem o rosto, 2 eles cobrem o pé, porque aquele lugar que eles estão é santo. E eles ficam voando ao redor do trono, dizendo uns aos outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Sem cessar. Enquanto os anjos mais abaixo começam a dizer: Ele é santo, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus poderoso, e toda a terra está cheia da tua glória. Eles começam a cantar tudo isso. Mas no céu também está escrito que há 24 tronos, 24 anciões assentados no trono. Sim ou não? Quem são os 24 anciões? Quem sabe? É uma representação das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então 24 anciões, configurando ali a antiga aliança e a nova aliança, e agora a aliança superior, que é a Cristo. Então os 24 anciões, divididos em antiga aliança e nova aliança, está diante do Cordeiro Santo prestando culto. Agora você imagina só, seres sobrenaturais adorando a Deus sem parar. Agora tem 24 anciões ali. Como que eles vão adorar igual esse anjo? Não voa, não tem nada, vai fazer o quê? A Bíblia diz então o que eles fazem: e pegam-se as suas coroas e lançam aos seus pés, e dizem a ele: diga ao Cordeiro, e recebeu toda a glória. Eles também adoram de alguma maneira. Agora eles foram coroados porque resistiram a tudo aquilo que tiveram que passar, mas quando chega diante de Cristo, tiram as suas coroas e lançam aos seus pés e dizem: não, só o Senhor é rei aqui, só o Senhor é majestade, digno de ter coroa aqui é só o Senhor. Aí você imagina, o Senhor está nesse culto, isso é extraordinário acontecendo. De repente Deus fala do céu, e ele se levanta do trono e fala: eu quero receber do meu povo que está lá na terra. E aí 2 horas de culto aqui, às vezes um culto mal acabado, às vezes uma entrega fajuta, às vezes uma adoração que é empurrada. Deus ainda diz assim para os anjos: façam silêncio que eu quero ouvir a minha igreja cantando. Façam silêncio que eu quero ouvir as orações dos santos lá embaixo. Façam silêncio aqui porque agora a minha noiva está cantando. Nós poderíamos prestar cultos melhores a Deus. Depende só de mim e de você entendermos quem é a majestade de Cristo.
Você parece que não lê a Bíblia, e isso me preocupa muito, porque se você não lê, você não tem pedras na sua alforja, você não tem um cajado de autoridade, você não vai ter uma funda que possa lançar contra isso, porque Isaías capítulo 6 começa a dizer que ele entra no templo para orar. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, é Isaías dizendo: ai da cidade, ai de fulano, ai de ciclano, ai disso, ai daquilo, apontando as pessoas como um profeta. Mas de repente ele entra no trono, ele entra dentro do templo, e quando ele começa a orar, então Deus abre a visão de Isaías, e ele vê um trono, e no trono ele vê rei assentado, em toda hora do seu manto enche aquele lugar. Agora Isaías diz uma coisa interessante. Isaías não diz mais ai da cidade, ele diz ai de mim, que vou perecer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então o anjo vai correndo, voando, pega uma brasa de fogo com uma tenaz tirada do altar e toca na boca de Isaías e diz: agora você já não é mais um homem de lábios impuros, agora você pode ir pregar o evangelho. Se você entra por essa porta e você tem a mente impura, o coração impuro, os lábios impuros, alguma coisa na sua vida impura, esse é o lugar de você levantar a sua voz, se arrepender e pedir o cuidado do Senhor, pois o anjo vai vir, vai tirar uma brasa viva com uma tenaz e vai tocar em você onde você precisa. Para quê? Para que você viva aquilo que você ainda não viveu, para que possamos prestar uma adoração verdadeira a Deus. Deus não é mendigo de adoração, Deus não é necessitado de adoração, Ele procura, assim como está escrito em João capítulo 4, versículo 23, esse chegou o momento e essa já é a hora que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Deus não quer qualquer adoração. O meu dia foi corrido e hoje eu adorei a Deus dizendo que eu te amo. Foi de verdade? Foi. Se não foi, Ele não quer. Não existe uma partilha da adoração, biblicamente falando, que Deus só recebe assim. Mas existem princípios que nos levam a entender. Então Deus não diz se adoração é só música, não pode ter bateria. Deus não fala sobre isso. Até porque quando Ele cria, então Lúcifer, em Ezequiel capítulo 22, eu acho 23, depois Ezequiel 17, se não me falha a memória, eu vou mandar lá no grupo. Fala como ele foi criado, e dentro dele havia tambores, pífaros. Então quando ele andava sobre as pedras afogueadas, então só o caminhar de Lúcifer já era uma canção para Deus. Dentro dele havia tudo isso. Ele então prestava adoração a Deus no seu caminhar, no seu andar, no seu modo de viver. O que isso nos ensina? Que nós precisamos ser assim. O nosso caminhar é uma adoração a Deus, o nosso falar uma adoração a Deus, a nossa postura uma adoração a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Agora nós temos vantagem sobre isso. Então quando nós vamos prestar culto a Deus, é intencional. Como que um gigante seu faz você parar de prestar culto a Deus? O seu gigante da dúvida. Há uma dúvida tão grande dentro de você, dentro dos seus pensamentos, do seu coração, que esse gigante se põe diante de você e te paralisa. A pergunta simples é: por que você não se entrega para Jesus? 90% dos que estão dentro da igreja aceitaram Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas talvez você aceitou, mas não se entregou. E há diferença nisso? Muito. Aceitar a Jesus é como dizemos diante de todas as pessoas que estão nos ouvindo: eu quero Jesus como único, suficiente Salvador da minha vida, amém, glória a Deus. Agora, aceitar e recebê-lo é diferente, porque com a boca se confessa para arrependimento e perdão dos seus pecados, mas com o coração aceita para que seja salvo. A sua vida tem que demonstrar que Cristo é o rei da sua vida. Não, mas se eu aceitar Jesus agora, o que eu vou fazer com os meus amigos? É mesmo? Reúne os seus amigos e fala para eles salvar vocês. Reúne os seus amigos, o seu rol de amizade, e fala assim: olha, eu estou indo para a igreja, é uma luta, porque às vezes eu tenho que ir obrigado e tal. Chega lá, o pastor fica falando sobre aceitar Jesus, eu não quero. Mas vamos fazer o seguinte: se vocês me salvarem aqui da perdição, eu fico com vocês e não vou para a igreja. Vai lá. Sabe o que eles vão fazer diante de você? Rir da sua cara e dizer que você vai perder a sua juventude porque está dentro da igreja, que você vai perder a sua vida porque você está dentro da igreja. Deixa eu te falar, é aqui dentro que você está ganhando alguma coisa, é aqui dentro que Deus está estabelecendo o seu futuro e criando em você uma vida de verdade. A maioria aqui já esteve lá fora, a maioria aqui sabe que é viver nas mãos do diabo, e não há comparação em viver nas mãos do diabo e viver nas mãos do Senhor. Não há comparação. Sempre eu digo isso, que se o Senhor pudesse me dar uma oportunidade, Ele falasse para mim: o que você queria fazer de diferente?
eu iria dizer para ele que eu queria ter aceitado Jesus o mais novo possível. Porque eu sei que eu iria me arrepender de menos coisas. Meu coração ia ser mais saudável diante do Senhor, mais puro, mais santo. Eu não iria me lembrar de tantas coisas ruins que eu fiz, ou que vivi, ou que vi. Seria melhor a minha vida. Mas assim como está escrito que há um plano, um tempo para todas as coisas, que Deus tem um plano exato para tudo. Mas se ele me perguntasse o que você queria fazer de diferente, eu ia dizer, eu queria ter aceitado Jesus quando eu era novo. Eu ia ser muito mais doido por Jesus, com certeza. Porque quando nós somos jovens, nós temos força. Enquanto nós somos jovens, nós temos forças para avançar, para vencer. Já pensou? Uma pessoa jovem se entregando a Jesus e dizendo, eu quero viver isso. É viver na contramão do mundo. É dizer para o gigante, você não vai me parar, mas eu vou te derrubar hoje. Eu vou viver na contramão do mundo. Está todo mundo fazendo isso, eu não quero e eu não vou. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Hoje a igreja tem vergonha de dizer que é cristã. Hoje a igreja tem vergonha de se impor numa postura que é cristã. Que loucura! Chegue nos lugares e diga, eu sou crente. Você quer isso por quê? Porque eu sou crente. Fomos num evento há pouco tempo agora. Tinha que fazer um vídeo especial. Eu falei que na minha casa vazia. Não, é só não sei o que. Eu falei, eu sou crente, irmão. Eu quero me vazio. E eu falei, eu vou para o eu vou para um suquinho de uva. Colocamos o pessoal aqui, colocamos o suquinho de uva, não foi? Deus de Deus. Suquinho de uva, que é glória. Não, mas não tem. Crente lá também. Tinha também. E o que eles diziam? Não tem nada a ver, só uma. Eu sou crente, miserável. Eu não quero. E pronto, acabou. Você achar que você é problema é seu. Mas eu sei que Jesus me salvou. E eu não vou perder 30 segundos de prazer para perder toda uma eternidade. Eu não vou me submeter a 5, 6 minutos diante de uma pessoa para agradar ela e desagradar ao Senhor. Mais cabe obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale a obediência do que sacrifício. Eu não vou e pronto. Eu estou super bem por isso. Você é chato por mim. É isso que você resolve. Não me importa. Por quê? Porque eu sei quem foi que me chamou. Então o gigante não vai me paralisar. Eu não sou melhor do que você. Eu também tenho os meus gigantes. De vez em quando você pode estar andando pela rua aí e vai ter um leão socando. Foi o meu que eu não matei. Eu falei, vai com Deus. Hoje eu não tenho força. Se você vir mesmo para cima de mim, você vai me pegar. Não, vai-te embora, amanhã eu mato 2, vou ver o que eu faço. Sem problema. Mas de quem eu largo mão? De Jesus. De quem eu largo mão? De Jesus. Ah, mas as coisas da igreja é difícil de entender, é aquilo. Sabe por que as coisas da igreja, de Deus, as escrituras é difícil de entender? Olha bem para mim. Sabe por que as escrituras às vezes têm textos que é difícil de se entender, que é difícil de aplicar na sua vida? Olha bem para mim. Porque você é um preguiçoso. Não se sinta ofendido com isso, mas você é um preguiçoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia explica ela mesma. O versículo e o contexto explica ele mesmo. Se você não entende, é porque você não está lendo. Ah, mas eu não tenho facilidade de entender. É mesmo. Eu tenho uma dificuldade de entender. É mesmo. O autor da Bíblia está junto com você quando você está lendo. É só você falar para ele. Só que olha que engraçado. Não estou falando isso como algo ruim, mas é só para ver como que às vezes a gente se distrai. Muitas das vezes você vai ter mais confiança de perguntar para mim o que queria dizer aquele versículo do que perguntar para Jesus. É ou não é? Confessa o seu pecado agora e sai daqui mais leve hoje. Não é? Eu também tenho essa dificuldade. Às vezes é mais fácil a gente perguntar para alguém para ver se a pessoa explica mais fácil do que para ele. Mas imagina só, você abre as suas escrituras para ler e quando você senta em algum lugar ele vem e fala assim para você, senta um pouquinho mais para cá para você falar também. Aí ele está aqui do lado e você lê e você fala, nossa, deixa eu mandar uma mensagem para o pastor. E ele aqui do lado falando assim, mas quem explica para o pastor sou eu também. Quem fala para o pastor o que significa isso aí sou eu também, pergunta para mim também. Aí se você pergunta para ele, eu não entendi, eu vou ler de novo, daqui a pouco você entendeu, só, entendi. Aí você me manda, olha o que eu entendi desse versículo, eu falo, muito obrigado, porque eu também não entendia sobre ele, agora eu estou entendendo. Simples assim. Mas não, a gente quer enfeitar, a gente quer, não,
da minha aflição. Aí só procura versículo de motivação. Está doente, procura que tipo de versículo na Bíblia? Fala, confessa o seu pecado. Está doente, procura que versículo na Bíblia? De cura. Está triste, procura o quê? De alegria. Está quebrado, procurando o quê? De prosperidade. Cadê os 100 vezes mais que nunca chega, papai? Sempre procuramos para quê? Para suprir as nossas necessidades. Mas como é que você está procurando os versículos de salvação? Quando é que você está procurando os versículos de transformação de caráter? Quando é que você está procurando os versículos de perseverança em meio à tribulação? Quando é? Quando é que você está dizendo, Senhor, eu estou aqui hoje para ter esse tempo com o Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não estou com vontade de nada, na verdade eu nem queria estar aqui, mas eu sei que eu preciso estar. Não. Se eu não estiver sentindo vontade de fazer as coisas para Deus, eu não faço. Você está pego? Sinto te dizer que a sua queda vai estar próxima se você continuar assim. Fazer para Deus é querendo e sem vontade também. Sabe por quê? Porque é uma luta extrema entre carne e espírito. A nossa carne pende para as coisas da carne e do pecado, e do espírito, para a vida eterna e para a santidade. Há uma luta constante. Só que às vezes a gente está dando razão para a carne e não para o espírito. Aí o gigante te derruba. Aí ele não só te afronta, como ele te vence. Porque o diabo ele não quer apenas que você desista dos seus planos. Se ele conseguir te paralisar, tá bom. Se um plano que era para acontecer hoje, você estava focado em aceitar a Jesus, em viver com o Senhor, de repente o inimigo consegue te paralisar, pronto, ele já conseguiu um tempo. E dentro desse tempo que ele conseguiu te paralisar, sabe o que ele faz? Ele começa a lançar um monte de seta. Para quê? Para você não ir mesmo. Então primeiro ele para, depois ele ataca. Então você precisa fazer o quê? Faz o que tem que fazer. Se você está caminhando e crendo, poxa, Deus vai fazer, de repente vem um dado inflamado no quinto dos infernos e vem na sua mente, porque não tem como a gente bloquear os dados inflamados. Primeiro ele nos atinge, mas como que nós nos protegemos? Pelo escudo da fé. E o que é o escudo da fé? O dado inflamado vir dizer que não vai acontecer, e a minha fé saltar dentro de mim e dizer assim, cala a boca, Satanás, porque quem disse que vai acontecer é o Senhor meu Deus, e a palavra dele não volta vazia. Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. O dado veio, você não apagou pela fé, mas agora você está caminhando, Deus vai fazer. Aí vem o dado inflamado do quinto dos infernos, fala para a pessoa é rude, não sei o que, aí o diabo lança dentro do seu coração, está vendo? Não vai dar, não vale a pena. Aí você para, aí você desiste, aí você começa a dizer para o pai da mentira, sabe o que? É verdade, essa pessoa é luta, nossa, não sei nem por que eu comecei, deveria nem ter começado. Você então está dizendo para o pai do diabo que ele está certo. Você está dizendo para o mentiroso que é isso mesmo. Você está dizendo para o enganador que foi boa a investida dele. Que loucura é essa? Quer viver bem, quer viver em prosperidade? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Entrega os seus caminhos ao Senhor Jesus e persevera nele. Aquele que lutar e perseverar até o fim receberá a coroa da vida. É o que perseverar até o fim. Não adianta os jovens acharem e ficarem emocionados de dizer assim, nossa, eu sou jovenzinho, eu estou na igreja. É mesmo? Não pratica o que tem que praticar, não vão ver onde vocês vão parar. Então se fosse assim, era melhor eu nem vir para a igreja. É mesmo? Olha como que está a juventude aí fora. Experimenta, tenta a sorte, vai lá para você ver. Você acha que aqui dentro você não tem valor, e esse aqui e lá fora, como é que ele trata com as pessoas? Uns estão tratando uns aos outros como um objeto. Te elogiam, falam bem, falam o que querem, até conseguir o que querem de vocês. Depois te descartam com qualquer lixo aí fora. Essa é a realidade do mundo. A realidade da igreja é dizer que Deus tem um propósito que você precisa se firmar. Enquanto o mundo quer te usar e te descartar como qualquer lixo, o Senhor te chama de princesa e de príncipe do Senhor para viver na eternidade com Ele. Enquanto as pessoas desprezam você sentar em um monte de lugar, o Senhor te convida para sentar à mesa com Ele. Assim como Davi fez com Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonathan. E aí o que aconteceu? O povo agora, Davi era o rei,
Então a família de Saul já tinha sido toda esquecida, largada de lado. De repente o rei está na mesa. E ele disse assim: tem alguém ainda da família de Saul a quem eu posso honrar? Todo mundo pensou e falou: nossa, nenhum. Mas ele está bem longe. Quem é? Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Mas ele não anda, porque teve uma investida dos filisteus contra o povo de Deus e teve que sair correndo. Ele caiu. A cuidadora dele deixou ele cair e não anda mais. Então agora ele fica lá pedindo esmola para sobreviver. Isso aqui. O rei falou: manda chamar ele para mim. Chama-se Mefibosete, se coloca diante de Davi. Isso é o que Deus faz com as nossas vidas. Isso é uma representação do que Deus faz. Ainda que você esteja todo quebrado, ainda que você esteja todo destruído, ainda que você esteja todo necessitado, o Senhor ainda te chama à presença dele e te restitui no lugar da mesa de novo. Ele então manda chamar Mefibosete, chega lá e fala assim: você é filho de Jonatas? Sim. Ele falou assim: a partir de hoje eu estou restaurando e restituindo a você todas as terras que eram de Saul, agora é sua de novo. E agora você não senta mais em outro lugar. Todos os dias você vai comer na mesa comigo. Você vai se assentar aqui. E a partir daquele dia, alguém que era necessitado, alguém que estava jogado, alguém que estava completamente sem esperança, foi honrado de novo por alguém que tinha honra de verdade. E agora Mefibosete participava da mesa do rei. Quando o rei ia tomar café, ele sentava na mesa para comer também. Do melhor. Quando ia almoçar, a mesma coisa. Quando ia jantar, a mesma coisa. Pegou o ajudante dele, o servo dele que cuidava das coisas dele, e disse assim: você vai cuidar de toda a terra dele, mas é dele. Tudo aquilo que era de Saul, devolve para ele de novo agora. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode restituir tudo aquilo que o diabo roubou de nós. Só Deus pode restituir tudo aquilo que foi ferido. Só Deus pode restituir aquilo que o inimigo roubou de você. Por isso, olha para mim, essa ferida na sua alma, essa tristeza que você tem, essa rejeição que você tem, essa dor na alma que você tem, só vai ser restituída e restaurada por Jesus. Ouviu bem? Olha para mim. Não se distraia. Esse espírito de rejeição que habita dentro de você, que está dentro de você, que você acha que é rejeitado por tudo e por todos, que nasceu da família errada, que está no tempo errado, que não deveria estar aqui, que algo deu errado, que era melhor nem ter nascido, é uma mentira de Satanás. Ninguém nasce por acaso, ninguém chega à vida por acaso. Quem nasceu foi um propósito de Deus, e só Deus pode curar esses traumas, só Deus pode sarar essa dor, essa angústia. Enquanto você está procurando pessoas para sarar isso, é Deus que vai sarar. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? É só Deus que vai sarar isso. Não procura no marido, não procura na mãe, não procura no pai, não procura na irmã, não procura nos amigos da escola, porque não vai encontrar. É só nele, na fonte da vida, que você vai ser sarado disso. É só Deus que vai poder restituir e restaurar toda a criação que Ele fez. Você imagina só, estamos aqui diante dessa construção, imagina que aqui é você. E de repente deu um problema aqui na coluna e tal, aí ninguém sabe como fazer. Onde que nós temos que ir? E alguém que construiu, sim ou não? Procuramos então um engenheiro, alguém que tem a planta, que vai dizer o que temos que fazer, onde está tudo certinho para poder ser ajustado, arrumado, sim ou não? Assim como quando nós estamos doentes, nós vamos ao hospital. Por quê? Porque o médico estudou sobre o corpo humano. Então quando você chega lá e diz qual é o problema, ele sabe o que ajustar, ele sabe o que fazer para que aquilo ande melhor. Assim também é diante de Deus. Quando nós nos sentimos rejeitados, quando achamos que fomos abandonados, quando estamos com alguma dor na alma, com alguma angústia, com alguma tristeza, é o Criador de todas as coisas que nós temos que ir e dizer: Senhor, há uma ferida dentro de mim, os meus pais tentam me ajudar, os meus amigos tentam me ajudar, o meu trabalho tenta me ajudar, às vezes eu faço algumas coisas para poder suprir sobre isso, mas não resolve. É como se fosse um remédio que durante alguns momentos resolve, mas amanhã está aí de novo. Essa dor, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, essa agonia. Eu lembrava que todos os dias eu fui rejeitado porque eu deveria ser amado. E aí você começa a derramar o seu coração diante dele. E sabe o que ele começa a dizer? Eu sei como sarar isso, porque fui eu que te criei, fui eu que te fiz. Então eu sei onde vou tratar, e eu vou tratar exatamente onde você precisa. E sabe qual é a sua dor? A sua dor não é quem te largou, a tua dor não é quem te rejeitou, a tua dor não é porque os teus pais te trataram com ignorância, a tua dor é porque você nunca teve amor. Não, a sua dor é porque através do pecado abriu em nós um buraco, que esse buraco é exatamente o caminho de Jesus. É só Ele que pode preencher de novo. Então quando nós estamos em Cristo Jesus, não é que andamos sem inimigos, não é que andamos sem gigantes a serem derrubados, não. É que nós agora temos um Deus Todo-Poderoso que luta conosco. Então
levado como um doido. Você vê crianças pequenas de 7, 10 anos, que sejam pequenas, grandes, estão dançando, rebolando, fazendo sensualidades e coisas tudo mais, que todo mundo está dizendo que isso é liberdade de expressão, que isso é bonitinho, que isso é da cultura, que isso é normal. Aí uma criança vem para a igreja, o pai traz para a igreja, o pai coloca ele aqui, vai dormir no colchonete, vai dormir aqui, põe ele aí. Ah não, isso é fanatismo. Não, isso não pode, isso é fanatismo. Quer dizer que para fazer o mal é liberdade de expressão, mas para estar na igreja é fanatismo? Será que você não se ligou que é um gigante diante de nós querendo barrar os princípios da igreja? Será que você não reparou que está posicionado um gigante querendo destruir esses princípios? E por isso acontece aquilo que postou o vídeo esses dias e tantas outras coisas. A igreja agora se moldando a ficar parecida com o mundo. Por quê? Porque aí ninguém fica tão chocado. Eu chamar um jovem para vir à igreja e dizer assim, vamos ao culto, vai ser bênção de Deus para a sua vida, os pais ficam revoltados. Mas aí chegar nesses mesmos pais e dizer assim, ó, vai ter uma balada gospel lá na igreja, vai ter um negócio bom para eles lá, para eles se divertirem, posso levar? Ah, leva agora. Princípios errados, que não estão estabelecidos com a vontade de Deus. Igreja não é para satisfazer a ego de ninguém, igreja é para levar as pessoas à salvação, e ponto final. Igreja é para ensinar princípios espirituais e pronto. Você não vem à igreja porque a igreja é obrigada a fazer uma programação para que você se sinta bem, não. A igreja é obrigada a pregar o evangelho e da melhor forma, ainda do melhor modelo. Da melhor forma. Porque é isso que está nos levando à salvação. Eu sempre falo para vocês, o que vocês ouvem aqui no domingo e na quarta-feira, chega na sua casa, às vezes você não tem coragem de ver se é verdade o que eu falei. Às vezes você não tem coragem de examinar as escrituras e ver se o que eu falei é verdade. Sabe o que é isso? Isso é quando você se acostuma. Você se acostumou comigo, você gerou confiança em mim, então você acha que nunca eu vou ensinar algo errado para vocês. É desse jeito que vai se constituindo, que a gente vai vendo. Que chega lá no meio da igreja, o pastor está sendo processado por mais de 3, 4 vezes por importunação sexual das ovelhas, porque está mandando nudes, porque está fazendo coisa que não devia, porque o pastor tem um filho com a menina que canta de louvor há mais de 10 anos e está lá pregando, porque a pessoa não tem coragem de chegar em casa e falar, eu gosto do meu pastor, gente boa, às vezes grita, mas gente boa, deixa eu ler aqui se é isso mesmo que está falando que tem a ver, deixa eu ver se o que ele está falando está escrito aqui. Porque se não tiver, você tem total autoridade de chegar em mim e falar, pastor, você falou tal coisa, mas olha, não é bem assim. E eu vou ter toda a humildade de dizer para você, muito obrigado. Obrigado porque você me ajudou. Obrigado porque agora a gente pode fazer do jeito certo. Não se acostume com essas coisas. Tem gente que é semi-crente, já viu? Quem já viu isso? Ninguém viu? Que isso, semi-crente? Meu Deus, semi-crente é aquele que quase é mulher. Né? Ele está indo, mas não vai. Até ouve o louvor, até ora, até ver a igreja, às vezes dá até um inferno. Às vezes abençoa as pessoas, mas se jogar na água, cara, tem como. Porque como é que eu vou deixar meus negocinhos aqui? Como é que eu vou dar? Tá bom, vou nada. Até aqui tá bom. Aí começa a ouvir esse monte de porcaria, olha bem pra mim. Começa a ouvir esse monte de porcaria na internet, a pessoa dizer assim, você é igreja em qualquer lugar, você não é igreja em lugar nenhum, para começar o assunto. Ninguém aqui é igreja sozinho. Não se constitui igreja sozinho, nós somos igreja quando nos unimos como um corpo. Sozinho ninguém é igreja em lugar nenhum. Aí eu não preciso ir à igreja, porque a igreja é na minha casa. Não. Isso aí é doutrina de demônio. Você tem que ir à igreja sim, você tem que congregar sim. O apóstolo Paulo então diz isso. Não faça como era o costume de muitos nesses dias, de deixar de congregar. Por quê? Porque o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. É aqui dentro, olha para mim. É aqui dentro que você vai ser magoado. É aqui dentro que você vai ser ofendido. É aqui dentro que você vai ser chateado. É aqui dentro que você vai sofrer ingratidão. Olha bem para mim. É aqui dentro. Só que tem uma vantagem. É aqui dentro também que você vai ser curado. É aqui dentro que você vai ser liberto. É aqui dentro que você vai aprender a perdoar. É aqui dentro que você vai aprender a ser generoso. É aqui dentro que você vai aprender a fazer as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca. É aqui dentro. Para com essa mania feia de ouvir as pessoas dizerem e concordar. A igreja magoou fulano, por isso que não vai mais. É o quê? O inferno e o diabo estão te incomodando e machucando as pessoas todos os dias. E ninguém dá no mundo. Se fosse assim, era para a igreja estar lotada de
cabia ninguém aqui dentro. Tínhamos que fazer 8, 10 cultos por dia. Sabe por quê? Porque se todo lugar que nos ofendesse a gente corresse para outro, estava todo mundo na igreja. Porque a ofensa por ofensa, a igreja ofende menos com o mundo ainda. Mas todo dia, o diabo te frustra, te magoa, te fere, te entristece, mas você não quer, não quer viver uma vida reta diante de Deus. Sabe qual é o problema? Olha bem para mim, para que nós possamos caminhar aqui para o fim. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós estamos achando que a igreja pede coisas demais. A igreja quer muita coisa, mas a igreja não quer nada assim. A igreja quer que você encontre Cristo. Você encontrando a Cristo, é Cristo que vai estabelecer aquilo que você precisa fazer ou deixar de fazer. É Cristo que vai começar a mudar a sua vida, a moldar o seu caráter. Mas quando estamos diante da igreja, sabe o que acontece? A maioria das vezes, eu também já fui do outro lado, eu também já fui coisa ruim. Então eu sei que o pensamento realmente é esse. Sabe o quê? Não, tudo bem, eu até gosto de algumas coisas da igreja, mas mais para frente eu vou de vez. Mais para frente, ou quando eu precisar, ou então quando eu faço tal coisa, pratico tal coisa, então quando eu deixar isso, aí eu vou. Fala comigo, engano de Satanás. O engano de Satanás é esse, sabe por quê? Porque no dia que você conseguir se livrar de alguma coisa sem precisar de Deus, você não vai buscar a Deus. Não vai, porque você consegue fazer sozinho. Aí tu não acha que é radical demais, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos na igreja sobre salvação e aceitar a Cristo e a viver com Ele, às vezes você acha que é radical, toda hora, não, mais tarde eu vou, quando eu ficar um pouco mais velho, quando eu completar tal ano. Quem é que disse que amanhã você vai acordar vivo? Quem foi que disse para você? Quem foi que disse que semana que vem você vai conseguir estar de pé? Quem foi que disse que semana que vem você vai poder fazer alguma coisa? Quem foi que disse que você vai poder cumprir esses seus planos? Quem foi que disse que hoje à noite você vai jantar? Quem foi que disse que hoje à noite você vai conseguir deitar na sua cama, dormir, acordar outro dia? Quem foi que disse? Porque o Senhor ensina uma parábola e Ele diz assim: você é tão forte em tudo que você sabe, louco, pedirão a sua alma hoje, o que você tem para oferecer? Se Cristo viesse hoje sobre nós e nos encontrasse no nosso quarto hoje e dissesse: hoje eu vim te buscar, vamos para a eternidade e acabou. A minha pergunta é: para qual eternidade você iria? Para que lugar você iria? Não, Deus é misericordioso, a misericórdia dele se renova, a gente vai dando chance. Quem sabe, o tempo que você está respirando agora, já não é a chance que Deus tem te dado. Para quando chegar no dia, falar: sabe o que, Senhor? Teve gente que aceitou o Senhor com 50 anos, e eu morri com 15 e não consegui, o Senhor deu mais tempo para ela. Deus disse: não, o tempo é meu, e eu dou para quem eu quero, do jeito que eu quero. Oportunidades você teve, encontros com quem você teve, você ouviu a palavra, você ouviu aquilo, não fez porque não quis. Fala comigo, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus, Ele trabalha com justiça. Deus não vai mandar ninguém para o inferno sorrindo. Deus não vai condenar ninguém sorrindo, mas Ele vai condenar, mas Ele vai levar as pessoas a isso. Por quê? Porque Ele disse, Ele deu oportunidade, Ele deu palavra, Ele deu chance. Deus é justo demais. A justiça e a misericórdia é a base do seu trono. O seu trono é firmado em justiça e misericórdia. Não tem como chamar um Deus justo de injusto. Não tem como dizer que Deus errou e falhou nisso. Não, Ele não erra, Deus não erra. Não, mas eu nasci no tempo errado. Eu nasci no jeito. Não, você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu na família errada. Você não está no lugar errado. Você está exatamente onde Deus quis. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Isso. Para de olhar para as coisas e falar: se fosse assim seria melhor. Não, fosse melhor se você estivesse de mãos dadas com Ele, dizendo: Senhor, há um Golias diante de mim, mas o Senhor me preparou para esse tempo e para essa hora. Eu vou derrubar esse gigante. Então você vai ter autoridade para isso. Vai ter dias, querido, que o nosso maior desejo vai ser fazer o que é mal. Às vezes o maior sentimento que vai estar no nosso coração, sabe qual é? De abrir mão e desistir de tudo. Não está amarrado, pastor. Amém, quando está amarrado, mas acontece. Chega o dia mal, não chega? Jesus disse: não fica perturbado pelo dia, porque cada dia já carrega o seu mal, não fique em paz. O dia mal vai chegar. O dia mal chega, o dia que a gente quer desistir chega, o dia da gente quer
ele abre mão de tudo e chega. Mas o que me importa não é se o dia mal chega, o que me importa é o que me faz acreditar para não permanecer. O que me renova para que eu não desista? O que me renova para que eu não volte atrás? Sabe qual é o problema? Estamos querendo ser abençoados, mas estamos deixando o abençoador de lado. Estamos querendo a bênção e não o abençoador. Estamos querendo viver tudo que a igreja, o Cristo pode nos proporcionar, mas não queremos Ele. Por quê? Porque estar com Cristo gera compromisso, gera responsabilidade. O problema é que você está resistindo demais. E o Senhor, aqueles que resistem ao Senhor, certamente perderão. Então o que é viver com o Senhor? É entender que lutas virão, inimigos se colocarão diante de nós, talvez mais preparados do que nós, mais bem armados do que nós, mas o que o Senhor quer saber é o que tem nas suas mãos que eu posso usar. Ainda tem um cajadinho, ainda tem uma alforjazinha, ainda tem uma fundazinha, então tudo bem, vai lá no riacho, pega 5 pedras e vai lá, que eu vou derrubar esse gigante para você. Fazer as escolhas certas é o que vai nos garantir que os gigantes diante de nós venham cair ao chão. O que vai derrubar o gigante não é a sua oração forte. O que vai derrubar o gigante não é o seu conhecimento bíblico. O que vai derrubar o gigante é a sua perseverança em Deus, em saber que Deus vai fazer. Davi então coloca as armaduras de Saul e ele foi. Quando ele começou a andar, ele voltou e disse: não, tira isso de mim, isso aqui vai me atrapalhar. Às vezes eu e você estamos querendo vestir uma roupa que não é nossa, estamos querendo colocar uma armadura que não é nossa. Sabe o que você faz? Volta lá, tira ela e fala: não, isso não vai dar certo para mim. Vá diante de Deus como Ele te conhece lá no pasto, quando ninguém está olhando. Quando então Davi é chamado pelo seu pai Jessé para levar alimentos aos seus irmãos da guerra, para que ele pudesse então ver tudo o que estava acontecendo e Deus usar ele, não foi porque os irmãos estavam com fome, mas foi porque Deus tinha um propósito, que Davi derrubasse o gigante. E porque Deus queria que Davi derrubasse o gigante, ele deu uma palavra para Jessé: chama esse menino lá. Por quê? Porque o que Davi dizia para Saul, quando todo mundo ria dele diante do gigante, sabe o que ele dizia? Eu já matei urso, eu já matei leão com as minhas mãos. Eles arrebatavam a ovelha do meu pai, eu ia atrás dele e matava eles com as mãos. Esse gigante não vai ser nada para mim. Ninguém estava vendo Davi, não. Ninguém estava de olho nele. Ninguém, humanamente falando, mas o Senhor não estava lá. Quando Davi livrava as ovelhas do seu pai da boca do urso, da boca do leão, você imagina Davi cantando então um salmo para Deus, dizendo: obrigado, tu és a minha força. O Senhor me livrou da boca do urso, da boca do leão, e eu matei eles com as minhas mãos, por causa de uma ovelhinha. Era mais fácil Davi dizer: um menino de 17 anos, era mais fácil ele dizer: come essa ovelha e leva para lá. Mas o coração dele era de dizer o quê? Eu não vou ver um injusto querendo ganhar do justo, não. Eu vou pegar esse leão, eu vou pegar esse urso e com as minhas mãos eu vou matar. O leão e o urso estão vindo sobre a sua vida, sabe o que está fazendo? Está te destruindo, está te arrebentando. Pega esse leão, pega esse urso e racha ele no meio, porque o Senhor não está te olhando. O Senhor está dizendo: eu vou te dar a força, filho. Vai lá, você vai vencer. Davi não chegou ali inexperiente em matar. Davi chegou ali experiente, confiante, e disse: esse gigante é só mais um. Eu já matei leão e eu já matei urso, e com as minhas mãos Deus ele afunda. E agora eu tenho uma funda aqui, tenho um estilinho. A Bíblia então diz que ele vai até o riacho, até o rio. Águas na Bíblia representam o Espírito Santo. Ele foi no deserto, ele foi nas águas do Senhor. Ele se abaixa e pega 5 pedras. Ele pegou qualquer pedra? Não, a Bíblia diz que foram 5 pedras lisas. Ele sabia trabalhar. Ele sabia qual era a arma certa. Ele sabia que tinha que ser a pedra lisa. É como eu e você precisamos estar armados diante do nosso inimigo. Não vá ao riacho e pega qualquer coisa. Vai no riacho, pega a pedra lisa, coloca ela sobre o lugar certo, ajoelha, ora e diz: Senhor, eu vou lançar essa pedra aqui, esse gigante, ele não vai resistir, ele vai cair. É tempo de nos levantarmos e vivermos em Deus intensamente tudo que Ele tem. Senão nós teremos dificuldade. Amém? Se coloca de pé junto comigo. Eu quero que você feche seus olhos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.